Que maravilha! Vamos esperar os irmãos chegarem aí para nós começarmos o nosso vídeo. Muito bem, bem-vindas, bem-vindos. Glória a Deus por queridos irmãos e irmãs que estão chegando por aqui para nós darmos início à nossa live dessa semana. Vamos falar sobre as questões de interpretação do texto em seu contexto, né? A paz do Senhor, irmã Neurizanda, irmã Marcela, irmão Felipe, Thalita, Valdinar, a paz do Senhor, irmãos e irmãs que estão chegando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Quem puder, compartilha, manda aí o aviãozinho buscar mais alguém para fazer parte também da nossa live aqui. E me digam aí se estão ouvindo bem. Alguém me diga se o áudio está chegando bem aí para vocês. Sejam bem-vindos. A paz do Senhor, irmão Felipe. Está chegando bem aí o áudio? Maneurizando, a paz do Senhor. Me digam se estão ouvindo bem, por gentileza, para a gente continuar aqui a nossa live. Nossa preocupação hoje aqui é falar sobre interpretação bíblica. Maravilha, perfeito, muito bem. E para falar de interpretação bíblica, hoje nós vamos falar sobre a questão do texto considerado em seu contexto, né? Isso é importantíssimo para a interpretação bíblica. Porém, hoje, o contexto que vai nos chamar a atenção, aquilo que eu quero me deter mais, são muitos contextos, né? Quando a gente fala de um texto. Hoje eu quero me deter mais no contexto cultural. A importância de entendermos o contexto cultural de um texto para poder fazer uma boa interpretação. Pai do Senhor, irmão Júnior, irmão Cláudio, Fátima, Marcelo, Helenilson, a paz do Senhor, Paulo, Samuel, Maxwell, a paz do Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão chegando aqui, sejam bem-vindos. E nós vamos então olhar hoje como o contexto cultural é importante para nós podermos entender um texto bíblico, fazer a sua correta interpretação, tá? Como nós precisamos de buscar entender isso para que possamos fazer a correta interpretação da Bíblia. Se você quiser acompanhar aí na Bíblia o que nós vamos falar aqui, a live vai ficar gravada para que alguém depois possa ouvir, né, ver novamente lá, e você pode acompanhar aí quem está aí me ouvindo e lembrou de alguém que poderia se beneficiar também com essa live, essa informação, clica aí no aviãozinho, manda buscar essa pessoa, né, para que possam acompanhar também aqui. Hoje vamos falar sobre o texto em seu contexto, mas vamos especialmente ver o contexto cultural, como é importante para que nós possamos fazer uma correta interpretação da Bíblia, tá? Então, manda chamar alguém aí, ver o aviãozinho para alguém que possa acompanhar, e nós vamos então olhar alguns textos aqui e ver algumas questões importantes para a interpretação bíblica. Bem, quando nós consideramos a Bíblia Sagrada, há uma série de abismos entre nós e o texto bíblico, né? Pelo menos no livro Interpretação Bíblica, o Roy Zuck coloca assim: os abismos que estão entre nós e a interpretação do texto bíblico. Mas nós podemos entender claramente que todo texto ele é produzido em uma determinada cultura, e a Bíblia não é diferente.
quem escreveu a Bíblia estava imerso em uma determinada cultura e, portanto, ele vai usar elementos dessa cultura na hora de escrever o seu texto. Portanto, nós entendemos o contexto cultural em que cada texto da Bíblia foi escrito, vai nos ajudar bastante para entender esse contexto, e é importante que a gente busque esse conhecimento para uma melhor interpretação da Bíblia. Então, cada texto da Bíblia tem o seu contexto cultural. Apesar de nós termos um texto bíblico, um texto, a Bíblia é uma só, mas nós temos aí 66 livros diferentes que foram escritos em alguns contextos diferentes. Algumas epístolas de Paulo estão dentro do mesmo contexto, os evangelhos estão basicamente dentro do mesmo contexto, já os livros proféticos, por exemplo, têm diferenças, né? A paz do Senhor, pastor Daniel, pastor da Assembleia de Deus aí, do Templo Central em Caucaia, uma alegria tê-lo aqui, seja bem-vindo. A paz do Senhor, irmãos e irmãs que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre interpretação bíblica, o texto em seu contexto, e especialmente hoje nós vamos mirar na questão do contexto cultural do texto, tá? Como isso é importante para que nós possamos fazer uma correta interpretação. A paz do Senhor, Onésimo, Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs que estão aqui conosco. Então eu dizia, cada texto bíblico, ele tem um contexto cultural. Quando você olha os livros de Moisés, ele escreveu num determinado contexto cultural. Quando você olha os profetas, alguns estão em Babilônia, outros estão em Israel, uns estão antes, outros depois do exílio. Quando você olha para as epístolas paulinas, há um contexto cultural, os livros históricos. Então é muito importante que a gente procure localizar, entender esse contexto cultural por trás de cada texto, porque nós vamos ver que em algumas situações o texto será muito melhor compreendido se nós entendermos o contexto cultural. Há uma cultura que diz como as pessoas vivem, que diz o que tem a forma de entender o valor dos casamentos, dos funerais, a questão dos deuses que estão envolvidos naquelas culturas. Todas essas coisas vão nos ajudar a entender melhor o texto, ou podem até nos atrapalhar um pouco se nós não prestarmos atenção exatamente o que o texto diz, tá? Então, por isso que é importante demais considerar o contexto cultural. Onde nós vamos encontrar as informações para esse contexto cultural? Ponto. Você tem diversos livros, como Tempos do Antigo Testamento, Tempos do Novo Testamento, pela CPAD. Você vai encontrar outros livros que falam da cultura bíblica, que falam da forma como a Bíblia está posicionada na cultura. Você vai encontrar a Bíblia Arqueológica, né, da editora Vida, uma Bíblia extraordinária que vai exatamente falar sobre essas questões culturais e as descobertas arqueológicas que as sustentam. E você vai encontrar em bons comentários da Bíblia as informações sobre questões culturais que vão nos ajudar a entender o texto, tá? Então hoje nós vamos falar um pouco sobre isso e vamos ver em alguns textos. A paz do Senhor, Micarla, a paz do Senhor, pastor William, Henrique, Sérgio, a paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos aqui à nossa live. Então vamos primeiro olhar um texto interessante onde a cultura, o contexto cultural vai nos ajudar muito a fazer uma correta interpretação e entender bem o texto. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, 18, nós temos aqui o profeta Elias, e ele está
convivendo com um ambiente cultural onde existia uma grande valorização de Baal, o deus chamado Baal. Quem é Baal? O que as pessoas acreditavam que Baal podia fazer? A que tipo de situação Baal está relacionado? Isso é muito importante e tem tudo a ver com o contexto em que o texto aqui está sendo escrito. E quanto melhor a gente entender isso, melhor também vai poder fazer a interpretação desse texto. Então, quando você começa a pesquisar, você vai ver que o Deus chamado Baal, ele é, na cultura religiosa desse tempo, entendido como o Deus da chuva, o Deus responsável pela chuva e, portanto, ligada à questão da fertilidade do solo, da prosperidade. E é o Deus que, por ser o Deus da chuva, também é o Deus que manda raios, né? O Deus que lança raios. Normalmente são coisas que estão aí interligadas, né? Só que a cultura da época dizia, e aí você, como eu digo, vai encontrar em bons comentários, em livros como a Bíblia Arqueológica, Tempos do Antigo, Tempos do Novo Testamento, que falam sobre a cultura bíblica. Baal é tido como um deus que morre. Ele é morto em determinada época do ano e por isso, no entendimento deles, vem a seca. A seca, o período de estio, o período sem chuva, é porque Baal está morto. E agora Baal precisa ser revivido pelos seus adoradores para que ele possa despertar do seu sono da morte e aí então trazer a chuva, trazer a prosperidade. Então, enquanto houver seca, Baal está morto. É um Deus morto. E isso é muito importante da gente colocar, porque quando Elias entra em cena aqui no texto de 1 Reis, capítulo 17, nós vamos ver que, ao contrário de Baal, Deus sempre é apresentado como um Deus vivo. Ó, no verso 1 do capítulo 17, 1 Reis, já o profeta entra dizendo assim: tão certo como vive o Senhor, a Nova Almeida atualizada coloca assim, né? Revista e corrigida de Almeida vai dizer, capítulo 17, 1 Reis: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. A Nova Almeida atualizada diz: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então veja que de imediato nós vemos, Baal é um deus morto, porque ele está morto na mitologia, então não há chuva, há um período de seca atribuído à morte de Baal. Mas ao contrário de Baal, ali já chega apresentando: Deus vive, Deus é um Deus vivo. E por aí você vai vendo que em todo o tempo ele é apresentado dessa forma. Quando Elias vai para Sarepta de Sidom, a mulher lá já diz: vive o Senhor teu Deus. Porque ela poderia acrescentar: porque o meu está morto. O meu está morto, por isso que tem essa seca, né? A Baal era considerado um deus que morria e, portanto, por isso havia a seca. E nós vemos que em todo esse contexto, Baal é o Deus que está morto, mas Jeová, ou Yahvé, é apresentado como um Deus que está vivo. A prova disso é que nós vamos ver relacionada à história de Baal a morte, enquanto que ao Deus de Israel, Jeová, ou Yahvé, é relacionada à vida, ok? A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs que estão chegando aí, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos falando sobre a questão do texto em seu contexto e hoje, especialmente, eu quero olhar o contexto cultural, como isso é importante para nós entendermos o texto, fazermos a correta interpretação desse texto. A paz do Senhor, irmão Marcelo, irmã Andresa, é uma alegria tê-los aqui. Olha, o contexto cultural é muito importante. Então, olhando aqui o texto de 1 Reis, capítulo 17 em diante,
nós vamos ver que há ali a ideia de o Deus chamado Baal, né? Ivan Bruno, a paz do Senhor, queridos. Estamos aqui para compartilhar apenas aquilo que estamos estudando também, né? Então, na mitologia, na questão cultural, religiosa desse tempo, Baal é visto como um deus que morre e por causa disso vem a seca. E, no entanto, Jeová é um Deus que é vivo. Yahvé, Jeová, o nome como Deus é relacionado aqui, ele é o Deus vivo. Então nós vemos que Elias já aparece dizendo, vive o Senhor. A mulher, mesmo em Sarepta de Sidom, diz, vive o Senhor, Deus de Israel. Deus é apresentado como um Deus vivo, ao contrário de Baal, que é um Deus morto. E, além do mais, a morte sempre vai estar relacionada a Baal. Não só a morte de animais, de plantas por causa da seca, mas veja que Deus manda Elias para a terra de Baal. Né? Deus vai esconder Elias em Sarepta de Sidom, de onde vem Jezabel. Jezabel é dos sidônios, é filha do rei sacerdote de Sidom, e é para lá que Deus manda Elias. Né? Não é simplesmente porque não havia outro lugar melhor para esconder. Na realidade, é porque se Baal havia invadido a terra de Jeová, agora Jeová vai invadir a terra de Baal. Só que enquanto Baal é um Deus morto que não faz nada, Jeová é um Deus vivo e vai mostrar isso. Antes que ele traga a chuva, que vai mostrar que ele, na realidade, é o Deus que controla a chuva, veja que lá, enquanto Elias está na terra de Baal, primeiro a mulher ia morrer, porque não tinha comida, né? Não tinha comida. Mas Elias, em nome do Deus de Israel, que é um Deus que a própria mulher diz que ele vive, ele vai trazer vida para aquela mulher. Multiplicando a farinha e o azeite, ela vai permanecer viva. Só que mais adiante, no verso 17 de 1 Reis 17, o filho da mulher morre. Então, a morte está sempre no terreno de Baal. Mas porque Yahvé, Jeová, invadiu o terreno de Baal, Elias ressuscita o menino. Alguém pode achar que isso aqui é um texto relativamente comum, mas não é, queridos. Essa é simplesmente a primeira ressurreição registrada na Bíblia. Elias é um homem de fé. Tudo bem que Abraão já cria, lá em Gênesis capítulo 22, ele cria, pelo menos segundo o relato de Hebreus, que ele cria que Deus poderia ressuscitar das cinzas o seu filho Isaque. Mas isso não aconteceu. Aqui, 1 Reis 17, a primeira ressurreição registrada na Bíblia. Então, é um caso muito, muito, muito interessante. Por quê? Porque nós temos aqui o primeiro registro de uma ressurreição na Bíblia, e ela está, obviamente, atribuída ao Deus de Israel, que é um Deus vivo, enquanto Baal é um Deus morto. E aí nós vemos, então, a vida sendo relacionada a Jeová, a Yahvé, enquanto a morte é relacionada a Baal. Quando entra o conflito entre os dois deuses no Monte Carmelo, aí nós vamos ver que Elias desafia Baal e seus seguidores a que ele mandasse fogo do céu. Fogo do céu aqui é um outro nome, uma outra expressão para o raio, né? Porque é chamado de fogo do céu, porque quando o raio cai numa árvore, ela pega fogo. Então, parece que realmente é fogo que está vindo do céu. Mas, como Baal é o deus da chuva, então ele teria condição de mandar raios, né? Essa é a ideia dentro da cultura que nós temos aqui nesse ambiente cultural religioso. Porém, quem vai responder com fogo do céu ou com um raio não é Baal, mas é Jeová, para mostrar que ele está vivo. E a cerimônia que os profetas de Baal fazem, se cortando, se machucando,
é exatamente a cerimônia que, dentro da cultura deles, diria que ressuscitaria Baal, que traria a vida Baal. Porém, nada disso acontece, porque Baal é um Deus morto, enquanto que Jeová é um Deus vivo. Baal é o Deus da chuva, mas Deus, para mostrar que ele não resolve nada, determinou que por 3 anos e meio não chovesse, o que coloca, então, Deus como o Deus que controla a chuva, enquanto Baal não controla nada. Para a gente entender que Baal é o Deus que controla a chuva, né? Então, é importante essa informação cultural na hora que a gente vai interpretar qualquer texto onde Baal esteja aparecendo. É o caso aqui do profeta Elias, onde fica muito claro essa ideia cultural. Baal é um Deus morto, Jeová é um Deus vivo, mas também no livro dos Juízes, no capítulo 6, nós temos a ideia de Gideão, e parece que Baal é o Deus que está dando as cartas, é o Deus que está mandando nesse período aqui, mas Deus aparece a Gideão, né, um anjo do Senhor, e diz que ele está com eles e, portanto, ele vai dar vitória a eles. Como Baal parece ser o Deus que está mandando, então Gideão pede um sinal e ele vai fazer um teste, então, com Deus, né, para saber se de fato Deus estava com ele, pedindo que Deus faça com que chova num ponto e outro não. E aí, então, Gideão vai fazer aquele famoso teste que ele faz com Deus, né? Onde ele pede que chova apenas no novelo e depois pede que chova ao redor, mas não no novelo. E exatamente esse teste que Gideão está fazendo, por quê? Porque Baal, teoricamente, é o Deus que faz chover, é o Deus que controla o orvalho e a chuva, e, portanto, se Deus fizer com que isso aconteça, significa que Deus está maior, mais forte, é mais poderoso do que Baal, que teoricamente seria o Deus da chuva. Então, o contexto cultural aqui nos ajuda a entender melhor por que estão relacionando Baal com chuva, Baal com raio, e como Deus realmente se mostra um Deus poderoso, um Deus que tem poder para mandar chuva, mandar raio, suspender chuva, dar prosperidade, livramento. Nós vamos ver que Deus, então, Jeová, né, Yahvé, o Deus de Israel, é o Deus que, nesse contraste com Baal, se mostra um Deus efetivo, poderoso, e a questão cultural aqui nos ajuda a entender melhor. O texto vai ganhar mais cor, mais vida, mais sentido, quando a gente entende essa questão cultural relacionada a Baal e a Deus nesses textos. Então, exatamente na live de hoje aqui, eu estou falando sobre a importância de ver o texto em seu contexto e a importância, então, especificamente hoje, falando do contexto cultural, para nós entendermos. É muito importante que, ao interpretar a Bíblia, você busque bons livros que lhe ajudem a melhor conhecer o contexto cultural. A Bíblia arqueológica, tempos do Novo Testamento, tempos do Antigo Testamento, cultura de Israel, tem muitos livros, além de bons comentários que geralmente apresentam esse contexto cultural, e isso é fundamental para que você possa entender o texto, né? Não somente o contexto cultural religioso, quanto as questões sociais, casamentos, funerais. Tudo isso é importante a gente conhecer para uma boa interpretação do texto. Vamos falar da questão de casamento. Por que é que em João capítulo 2 nós vamos encontrar
Jesus fazendo um milagre em Caná da Galileia, transformando água em vinho. Por que é que Maria intercede? Por que é que isso é importante? E João fala desse milagre, destaca esse milagre. A gente precisa entender um pouquinho, dentro da cultura judaica, como funcionava o casamento, né? Ao contrário da nossa cultura e do que hoje muita gente está fazendo, que é aquele casamento bem rápido, às vezes com pouquíssima gente. O casamento judaico era uma festa que envolvia toda a comunidade durante uma semana, pelo menos. A paz do Senhor, pastor Samuel, pastor Anderson, a paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs que estão chegando aqui, sejam muito bem-vindos. Estamos falando um pouco hoje sobre a questão da interpretação bíblica e o texto considerado em seu contexto. Hoje, especificamente, eu estou olhando o contexto cultural, tá? Como isso é importante para entendermos o texto. Então, o casamento judaico, ele demorava aí uma semana, pelo menos, às vezes mais. E o noivo, ele era responsável por trazer comida, bebida para todos esses convidados durante uma semana que eles estariam ali. Por isso, quando acontece no terceiro dia aqui, haver a falta do vinho no casamento, era uma vergonha terrível para aquele noivo, para aquela noiva. Maria, que mãe de Jesus, que pode ser aqui parente desses noivos, né? Ou pelo menos ela é alguém que está na comunidade, mas o texto pode indicar que há um parentesco pelo fato dela intervir para trazer aqui uma solução. E o Senhor Jesus vai então multiplicar, aliás, ele vai transformar água em vinho para que se interrompa aquela vergonha, né? Para que não aconteça aquela vergonha do noivo, então, não ter mais o vinho para oferecer às pessoas. Quando a gente compreende a cultura por trás do casamento judaico, como isso acontecia, então esses detalhes, eles ganham vida, eles ganham cor, eles ficam mais fáceis de a gente entender o porquê que o texto faz menção a isso. Da mesma maneira, conhecer sobre a cultura e o casamento dentro dessa cultura judaica vai nos ajudar a entender textos que falam de noivos e noivas, como nós temos, por exemplo, as parábolas do sermão profético do Senhor Jesus, né? Que vão ser melhor entendidas quando elas falam de casamento dentro do contexto cultural em que isso acontece. É o caso aqui da parábola das 10 virgens no capítulo 25 de Mateus. A paz do Senhor, irmãos e irmãs que chegaram, que estão chegando, que estão passando por aqui, sejam bem-vindos. Hoje estamos falando sobre interpretação bíblica, a importância do texto considerado em seu contexto, e hoje eu estou falando sobre o contexto cultural, como isso nos ajuda a entender esses textos, tá? Então veja, quando consideramos o casamento na cultura bíblica, ele vai nos ajudar a entender alguns textos, como por exemplo a parábola das 10 virgens, né? O casamento judaico, além de ser uma festa que envolvia toda a comunidade e durava aí pelo menos uma semana, também era o costume de que o noivo saía da sua casa e ia até a casa da noiva com um cortejo de amigos. Ela, por sua vez, também estava lá juntamente com suas amigas. O noivo trazia aquela noiva para a casa do seu pai, onde normalmente iria acontecer a festa de casamento. É uma alegria, irmão Douglas, tê-lo aqui. Bem-vindo, bem-vindas, irmãs que chegaram por aqui. E Deus as abençoe. Então, é nesse contexto cultural do casamento que nós temos a parábola das 10 virgens. E aí, entendendo isso, nós vemos que o noivo sai da casa de seu pai, vai até a casa da noiva
para levá-la até o local onde haveria ali o casamento, né? E isso Jesus vai falar, usar essa parábola para falar da necessidade de perseverança até que o noivo chegue. Os casamentos não tinham hora para começar, não tinham hora para terminar, né? Tanto que em outras parábolas, Jesus vai falar aqui na parábola do servo mau e o servo bom, no final do capítulo 24, o Senhor foi para umas bodas, né? E o servo não sabe que horas ele vai chegar. Ele não sabe porque o casamento não tinha hora certa para terminar, para começar. Por isso o noivo também demora a chegar aqui na parábola. Essas questões culturais vão nos ajudando a entender o texto e ver como é que a gente pode melhor interpretar o texto, né? As virgens aqui, as 10 virgens, elas são amigas da noiva, né? Às vezes a gente vê interpretações onde não se considera muito essas coisas no texto. Veja, a noiva não é nem das virgens prudentes, nem das virgens loucas. A noiva é a noiva, as virgens são as acompanhantes dela aqui. E o contraste entre as virgens prudentes e as loucas é para falar da necessidade de perseverança. E dentro dessa cultura do casamento, a gente pode entender melhor o texto. Então, é importante demais a gente considerar isso. Da mesma maneira, outros elementos culturais, como, por exemplo, a cultura dos funerais, é algo que nos ajuda também a entender alguns textos, né? Por exemplo, o texto lá da morte e ressurreição de Lázaro, onde nós vamos encontrar o Senhor Jesus, está distante lá de Betânia, que ficava bem próximo a Jerusalém, capítulo 11 do Evangelho de João. No final do capítulo 10, diz que Jesus estava sendo... queriam apedrejá-lo, né? Por isso ele sai daquela terra e vai para o outro lado do Jordão, no capítulo 10 e o verso 40, Jesus está, segundo entende-se, a 2 dias de distância. Chega lá o relato da morte de Lázaro, da doença de Lázaro. Jesus se demora ainda a chegar, a partir dali para chegar lá, e chega já no 4º dia. E aí, quando chegamos lá, tem muita gente chorando e tal. Era comum nos funerais que tivessem carpideiras, mulheres contratadas para chorar. Era comum que nos funerais tivessem também músicos tocando, e muita gente, quanto mais importante naquela comunidade era a pessoa, mais gente tinha no seu funeral, o que nos mostra que Lázaro era uma pessoa importante naquela comunidade, porque tinham várias pessoas no seu funeral. Só que a cultura da época, segundo o que os estudiosos nos dizem, é que os judeus entendiam que até o 3º dia o espírito ainda ficava ali rodeando o corpo, mas depois disso já o espírito ia embora e, portanto, não haveria mais nada que pudesse ser feito ali. Jesus propositadamente chega atrasado no funeral, já é o 4º dia, não tem mais nada que possa ser feito. Além disso, o corpo já está em decomposição e, no entanto, o milagre que Jesus faz é extraordinário, né? Extraordinário. Mas entendendo um pouco da cultura dos funerais, como aconteciam em Israel, a gente pode, então, entender melhor o texto, entender melhor como o texto foi construído, como isso nos ajuda a entender. Então, contexto cultural.
Procure ver bons comentários, boas bíblias de estudo que lhe ajude a compreender esse contexto cultural, porque às vezes isso vai ser fundamental para se entender o texto. Quero ver um outro texto onde é importantíssimo aqui a cultura por trás do texto para que possa ser compreendido, tá? Veja, por exemplo, no Salmo 108, o verso 9, e é importante também a gente buscar comparar um texto com outro, né? Deixa eu abrir aqui também. No site da Sociedade Bíblica, sbb.org.br, tem lá a opção de ler a Bíblia e ele abre sites, ele abre no site versões diferentes da Bíblia. E eu vou aproveitar então e aqui abrir o Salmo 108 no site da SBB, biblia.sbb.org.br, é o site onde ele já faz a comparação de versões da Bíblia. Salmo 108 tem uma passagem aí muito interessante no verso 9. Deus está falando, é um salmo de Davi, o Salmo 108, e Deus diz assim no verso 9: Moabe, porém, é a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia ou a Filistia jubilarei. Esse é o texto do Salmo 108 e o verso 9, tá? Ok, irmão Douglas, o livro eu já estou para receber a nova remessa do livro, eu lhe aviso assim que chegar. O irmão Gabriel pede uma dica de encontrar a ideia central do texto bíblico. Ok, não sei se nessa live eu vou conseguir fazer isso bem, mas vou prometer o seguinte, vou fazer uma live só sobre isso. Como encontrar o texto, a ideia central do texto bíblico e trazer alguns recursos para isso, tá? Para quem é aluno da mentoria Pregação Eficaz comigo, já tem lá toda a forma de se encontrar isso, né? Trabalhamos a primeira aula da mentoria praticamente só sobre isso, como encontrar a ideia central e a ideia a ser pregada, que tem a ver com o propósito do texto e do sermão, e isso a gente faz lá. E alguém depois aí está interessado, quer estudar comigo como preparar um sermão bíblico, relevante, fiel ao texto, manda uma mensagem aí que eu te mando as informações sobre a mentoria. Eu estou concluindo uma turma agora e em janeiro, se Deus quiser, vou abrir outras turmas. Quem sabe você pode estudar aí comigo, ok? Muito bem, Gabriel, vai ser legal mesmo. Salmo 108, verso 9, veja como o contexto cultural aqui vai ser muito importante para a gente poder entender esse texto, tá? Diz assim, Nova Almeida atualizada, é um salmo de Davi, já li aqui. Moabe, porém, a minha bacia de lavar, sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. É Deus quem está falando sobre essas questões, e Deus está falando que Israel é dele, Efraim é dele, Judá é dele, mas ele vai dizer também que Moabe é dele, que Edom, ele vai atirar a sandália sobre Edom e vai jubilar sobre a Filistia. Ora, então como é que a gente vai agora interpretar esse texto? O que é que significa isso que Deus vai jogar a sua sandália em Edom? Será que Edom estava fazendo alguma coisa errada e Deus resolveu jogar a sandália em Edom? Edom está sendo comparado a um cachorro, alguma coisa, e Deus vai jogar a sandália nela. Como nós vamos interpretar esse texto? Precisamos entender a cultura por trás do texto aqui e, portanto, fazer uma boa interpretação desse texto. E nós vamos encontrar subsídios para isso no livro de Ruth.
no livro de Ruth, né, que está aqui dentro dessa cultura, foi escrito um pouco antes. Na verdade, o livro pode ter sido escrito nos dias de Davi, o livro de Ruth. A tradição atribui a sua autoria a Samuel. Então pode ser que o livro de Ruth tenha sido escrito nos dias de Davi, até porque nós já vimos na outra live, o livro de Ruth é um livro com uma característica pró-davídica, favorável a Davi, né? Mas, de qualquer maneira, ele nos ajuda a entender como é essa história, porque o texto vai dizer que quando Ruth vai se apresentar lá a Boaz, ele diz que tinha que resolver primeiro o problema de um remidor que tinha mais próximo, e aí então o texto diz que, no capítulo 4 de Ruth, que Boaz vai até a porta da cidade, onde se reuniam as pessoas para julgar ali, e no capítulo 4, verso 7 de Ruth, diz assim: antigamente esse era o costume em Israel, ele está falando da cultura de Israel, eu estou lendo na Nova Almeida atualizada, quanto a resgates e permutas, quem queria confirmar um negócio, tirava a sandália do pé e aí entregava ao outro, e era assim que se confirmava um negócio em Israel. Então veja que essa história de entregar a sandália ao outro ou jogar a sandália sobre alguma coisa tem a ver com direito de posse, tem a ver com declaração de quem comprou, adquiriu aquilo ali. Então é dentro desse contexto cultural que nós vamos ler o Salmo 108, o Salmo de Davi, onde Deus diz: sobre Edom atirarei a minha sandália. O que isso quer dizer? Aí na nova tradução na linguagem de hoje, já fizeram esse trabalho, o tradutor já fez esse trabalho de interpretar o texto. Essa é uma característica de traduções como a NTLH, que é mais uma paráfrase, que se aproxima mais de uma paráfrase, que eles muitas vezes adiantam esse serviço de interpretação. E aí ele diz aqui, ó, nova tradução na linguagem de hoje. Porém, Moabe será a minha bacia de lavar, estou lendo agora na nova tradução na linguagem de hoje, e eu jogarei as minhas sandálias sobre Edom, e o texto diz, como um sinal de que esse país é meu. E aí veja que não tem nada a ver com Moabe ser um cachorro, Deus jogando sandália nele. Se fosse aqui no Nordeste, a gente diria isso, né? Mas não, o contexto cultural diz que a questão da sandália é um termo de posse, é uma garantia de posse. Isso se usava fazer nos contratos em Israel e nós vemos isso acontecer com Boaz, aqui no capítulo 4 de Ruth, e Deus está falando dentro dessa cultura que um dia Moabe será declarado também como sendo dele, né? Isso é uma questão interessante e tem tudo a ver com o livro de Ruth, porque ela é moabita, né? E o texto do Salmo aqui faz referência a esse costume que no livro de Ruth é revelado, mas aqui no Salmo tem a ver com a posse de Moabe, que Deus diz que vai ser dele, que a Filistia ou a Filístia também vai ser dele. Deus está colocando-se aqui no Salmo 108 como Deus que é Deus das nações, não só de Israel, mas de outras nações, e fica clara a questão da possessão de Deus, da posse de Deus sobre Moabe, usando esse elemento cultural que é a sandália, né, lançada sobre, ou a sandália tomada de alguém. Então veja como a questão cultural, o contexto cultural aqui é muito importante para se entender o texto. Do contrário, a gente tanto vai ter dificuldade de interpretar o texto, ou a interpretação não terá tanta vida, tanta cor, se a gente não conseguir entender corretamente o contexto o contexto cultural, é sobre isso que estamos falando hoje, em que esse texto está inserido, tá? Um grande abraço, a paz do Senhor, irmãos e irmãs que estão chegando, passando por aqui. A irmã Jéssica
está ainda na América do Norte, né? Uma alegria tê-la por aqui ou passando por aqui, que Deus abençoe. Então, queridos, veja como é muito importante nós conhecermos o contexto cultural. Além de você ter bons livros de interpretação bíblica, né? Aqui o clássico do Roy Zuck, a interpretação bíblica, né? O da Vida Nova do Andreas Kostenberger, né? Convite à interpretação bíblica, um livretão aqui, um livraço, na realidade, que nos ajuda a entender isso. É muito importante também a gente entender esse contexto cultural a partir de bons comentários. A Bíblia arqueológica é uma Bíblia que traz muitos subsídios culturais, né? Livros como Tempos do Novo Testamento, Tempos do Antigo Testamento, são livros que nos ajudam a entender esse contexto cultural. E isso é fundamental para nós entendermos, interpretarmos bem o texto, tá? A paz do Senhor, irmão Marcos, missionária Vandira, irmão Alisson, Cadmiel, meu aluno dessa turma corrente agora da mentoria. É uma alegria ter aqui alunos. A missionária Vandira também já fez a mentoria Pregação Eficaz. Uma alegria receber aqui alunos da mentoria que continuam aí estudando e se preparando para pregar cada vez melhor. Esse é o objetivo da mentoria, capacitar os pregadores a construir um sermão relevante, fiel ao texto e entregue da melhor maneira possível. Ainda eu quero observar um único texto para a gente falar dessa questão cultural, mas creio que quem está acompanhando aí desde o início, ou quem for entrar e assistir depois a live, ela vai ficar salva e você vai ver aí como o conhecimento da cultura que está rodeando o texto, né, no momento em que ele está escrito, isso é muito importante para uma correta interpretação do texto. Cada texto da Bíblia foi escrito num determinado contexto cultural, e é isso que nós estamos procurando observar hoje. Qual o contexto cultural do livro dos Reis, dos Evangelhos, das Epístolas Paulinas? É importante demais conhecer esse ambiente cultural, esse contexto cultural. Sem conhecer o contexto cultural das carnes oferecidas aos ídolos no tempo do apóstolo Paulo, nós vamos ter uma certa dificuldade para interpretar alguns textos, como Romanos 14 e 1 Coríntios, onde ele trata da carne oferecida aos ídolos, que vai ser muito melhor entendida quando nós entendemos qual é o contexto cultural. Eu quero olhar também com vocês o texto das pragas do Egito, né, lá no livro do Êxodo, e o resultado dessas pragas e o entendimento cultural que vai nos ajudar a entender corretamente isso, né? Então, no livro de Êxodo, nós temos as pragas que Deus anuncia por meio de Moisés contra aquele povo, e nós vamos ver, então, desde o capítulo 9, aliás, desde o capítulo 7, quando as pragas começam a acontecer. Deus vai, em primeiro lugar, transformar as águas em sangue, né? Depois a praga das rãs, depois vem a praga dos piolhos, ainda no capítulo 8, capítulo 9, a peste dos animais, as úlceras e a praga de saraiva. Você, no capítulo 10, a praga dos gafanhotos, a praga das trevas e, por último, a morte dos primogênitos. As pragas que Deus trouxe sobre o Egito. E o que significa essas pragas? De que maneira a gente pode entender isso dentro daquela cultura? Conhecer o ambiente cultural vai nos ajudar a entender isso. Porque quando chega no capítulo 12 de Êxodo, no verso 12 também, Deus diz que vai ferir os primogênitos na terra do Egito,
E ele completa dizendo assim: e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou Jeová, eu sou o Senhor. Deus diz que vai trazer juízo sobre os deuses do Egito. E você vai ver que depois, quando Jetro encontra com Moisés, ele vai dizer exatamente isso, que Deus mostrou que era maior do que todos os deuses. Capítulo 18 de Êxodo, verso 11, Jetro encontra com Moisés e vai dizer: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que eles se ensoberbeceram, ele os sobrepujou. E aí você vai ver que existe aqui um elemento cultural interessante, né, por trás desse texto, que o Royzuki, no seu livro Interpretação Bíblica, ele vai falar sobre os deuses do Egito. Inclusive na página 96 ele tem uma lista das pragas do Egito e os deuses que estão relacionados a ela. Porque cada deus do Egito, ele tinha uma área que ele teoricamente cuidava, né? Por exemplo, Ra é o deus Sol. O deus Sol é o deus que, portanto, garantia que o sol todos os dias iria aparecer. Se alguém assistiu o filme lá, Os Deuses do Egito, Ra é um velhinho que mora numa espaçonave lá não sei aonde, e todo dia vem o monstro da escuridão e ele dá um raio com a sua lança. É assim que a cultura via Ra como o deus que expulsava a escuridão. Ra, portanto, é o deus Sol. Mas nós vamos ver que Deus trouxe trevas sobre a terra do Egito e Ra fez o quê? Na dica de nada, porque Ra é um Deus que não tem poder. E quando a gente começa a buscar compreender a cultura onde o texto está inserido e que nos mostra que haviam deuses no Egito que eram responsáveis, teoricamente, por determinadas áreas, era o Deus que protegia aquilo, né? Aí nós vemos, Min era o Deus da reprodução, Ísis era a deusa que protegia as crianças, Ra é o Deus Sol, também Horus é ligado ao Sol, Osíris era a deusa da colheita, da fertilidade, Sekhmet era a deusa que curava as doenças, e então Apis é o deus touro, e Deus começou a trazer pragas sobre todas essas áreas. Então houve trevas, destruiu-se as colheitas, as vacas ficaram doentes. Deus começa então a mostrar que os deuses do Egito não são nada. Em cada área que eles se julgavam Deus os sobrepujou, diz aqui Jetro no capítulo 18 e o verso 11 de Êxodo, né? O que mostra que dentro daquela cultura, Deus não trouxe as pragas só para humilhar os egípcios e forçar Faraó a libertar o seu povo. Deus também trouxe especificamente aquelas pragas para mostrar o seu poder sobre os deuses do Egito, mostrar que ele era o Deus muito mais forte, poderoso do que aqueles deuses. Então, o contexto cultural nos ajuda a entender melhor e traz um certo brilho, uma cor maior, sobre o texto e a interpretação dele, uma vez que a cultura nos ajuda a entender o que está por trás desse texto. Então vejam, queridos, como entender o texto em seu contexto é importantíssimo. Hoje falei aqui sobre o contexto cultural, como a cultura por trás do texto vai nos ajudar a entender o que Deus está falando, por que houve aquele milagre, por que aquele conflito com Baal, especificamente naquela questão da chuva e tudo mais, como entender os casamentos, como entender algumas questões ligadas aos funerais, a cultura religiosa, aos deuses daquela mitologia, o que era atribuído a eles,
Então, todas essas coisas vão nos ajudar a compreender melhor o texto e fazer a sua interpretação. Por isso é importante que o pregador tenha bons subsídios, né? Tenha bons comentários, tenha livros que falam da cultura bíblica, e aí você tem diversos livros sobre isso, tempos do Novo Testamento, tempos do Antigo Testamento. Você tem textos como da Bíblia arqueológica e diversos outros, Jerusalém no tempo de Jesus. São textos que vão falar sobre a cultura daquele tempo e que vão nos ajudar a interpretar melhor esse texto. Às vezes o pregador, por falta desse conhecimento, fala de outras coisas e às vezes não consegue compreender realmente o conflito, a razão, o porquê daqueles fatos ali, uma vez que a cultura vai nos ajudar a compreender melhor o texto. Então, pregadores e pregadoras, façam bem o trabalho de explorar a cultura por trás do texto, de buscar entender essa cultura. E na hora de pregar, às vezes você não vai precisar explicar tanto isso. Tem muito a ver com o propósito do seu texto. Onde você quer chegar com o texto, com o seu sermão, qual o propósito do seu sermão, que deve estar relacionado ao propósito do texto. Isso é importante para que você, então, determine que elementos dessa cultura você vai precisar explicar para poder o seu ouvinte estar melhor situado dentro daquela cultura e, portanto, entender melhor o significado do texto para alcançar o propósito do sermão, tá? Então, estude bem. A paz do Senhor, Josiane, a paz do Senhor, os irmãos e irmãs que chegaram aí. Estude bem o contexto cultural do texto. Procure cercar-se de elementos que lhe ajudem a entender esse contexto cultural, para que você possa fazer uma boa interpretação do texto, porque dentro dessa cultura, então, a gente vai trazer mais sentido, mais cor, mais brilho na hora de interpretar o texto. É diferente você simplesmente dizer que Deus está num conflito com Baal e você conseguir enxergar essas questões. Baal está morto, Deus está vivo, Baal não pode lançar raios ou fogo do céu, mas se esperava isso dele, já que é o Deus da chuva, e no entanto Deus é quem mostra ser o Deus verdadeiro. E assim a gente vê esses conflitos dentro da cultura e pode entender melhor, tá? Aqueles que ainda não conhecem, quiserem conhecer a mentoria Pregação Eficaz, é a minha mentoria para a formação de pregadores. Não é apenas um curso, tem aulas gravadas, mas tem 4 grandes aulas ao vivo, aulas de 2 horas a 2 horas e meia de duração, onde eu vou trabalhar em cada aula dessa o que nós devemos fazer para montar o sermão. A primeira aula fala só sobre como encontrar a ideia central do texto, o propósito do texto e agora então a ideia a ser pregada. A segunda aula fala só sobre estrutura do texto, os tipos de sermão e como montar a estrutura do sermão. A terceira aula vai falar sobre como tornar isso relevante e conectar ao ouvinte. Aí nós vamos falar sobre aplicação, especialmente a aplicação cristocêntrica. Aliás, amanhã eu vou dar uma aula sobre aplicação cristocêntrica num webinário que vai acontecer no EBD em síntese. Amanhã em Natal vai acontecer, aliás, amanhã não, sábado, amanhã ainda é sexta. Sábado vai ter o EBD em síntese. E pela manhã, às 10 horas, tem um webinário onde eu vou dar uma aula sobre pregação cristocêntrica. Na realidade, a aula é sobre como pregar para transformar a vida do ouvinte. E você vai ver que isso depende muito das aplicações cristocêntricas. Então, se você está inscrito no EBD em síntese, se liga aí para assistir essa aula de manhã, a partir das 10 horas, no webinário,
Ou se você não está inscrito, pode se inscrever no EBD em síntese e participar também deste webinário pela manhã, às 10 horas, vamos falar sobre a aplicação. Na mentoria, é na terceira aula que a gente fala sobre aplicação, sobre ilustrações, sobre uma boa introdução e como conectar o ouvinte. E na última aula da mentoria, nós falamos sobre como obter uma resposta do ouvinte e uma série de ferramentas, né? Tem planilha para ajudar a descobrir a ideia do texto, planilha para criar a introdução do texto, planilha para ver como dividir o texto, né? Então, tem aí uma série de ferramentas na mentoria que ajuda a fazer isso aí, tá? A irmã Márcia chegou agora, mas tudo bem, vai ficar gravada, a senhora pode assistir, tá? Explicando o contexto cultural do véu em 1 Coríntios, tá bem, numa próxima aula a gente vai se faço uma outra aula sobre contexto cultural e vou incluir esse texto aí, tá, Felipe? Valeu a dica, a indicação aí de textos, né? Quem depois quiser, comenta nessa live que vai ficar gravada, comenta lá outros textos, outras questões que você gostaria que a gente trabalhasse nas próximas lives. Nós vamos continuar toda semana, por enquanto o dia é a quinta-feira, a partir das 21h30, a gente vai continuar fazendo as lives sobre interpretação bíblica e outras questões ligadas à pregação. Fica ligado aí que você vai poder participar. Manda aí um aviãozinho, depois manda aí o vídeo gravado para alguém que você acha que pode se beneficiar desse conteúdo e é uma alegria poder compartilhar dessas informações com os irmãos e irmãs, tá? Amados, muito obrigado quem participou, quem entrou, quem está entrando aí. Obrigado por passar aqui ou por participar desta live. Deus abençoe a sua vida grandemente. Falamos hoje sobre a questão da interpretação bíblica, o texto em seu contexto. E hoje, especialmente, falamos do contexto cultural, como isso é importante para entender e para ter um brilho maior na interpretação do texto. Então, como vai ficar gravado, quem não assistiu, volta lá, assiste o vídeo e você vai ser enriquecido com este conteúdo, tá? A paz do Senhor a todos, e Deus abençoe, uma noite abençoada e até a nossa próxima live, às quintas-feiras, 21h30, aqui no Instagram, teremos sempre a nossa live sobre interpretação bíblica. Um grande abraço, a paz do Senhor, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Até a próxima live, se Deus quiser.